Panorama RTN está de volta e agora eu converso com a economista e especialista em gestão de pessoas, Beatriz Costa, que desenvolveu um treinamento exclusivo para empreendedores focado em vendas, que promete triplicar o faturamento. Beatriz, muito obrigada pela presença. O empreendedorismo está aumentando no Brasil? Sim, principalmente após a pandemia, muitas pessoas começaram a empreender, então o empreendedorismo vem aumentando muito no Brasil, né, nos últimos anos. E quais são as maiores dificuldades enfrentadas? Hoje os empreendedores eles têm, principalmente quem começou recentemente, né, viver do seu negócio, né, conseguir chegar num faturamento em que eles possam viver disso, né, e a maior dificuldade são as vendas, porque as pessoas não conseguem vender, às vezes não conseguem cliente, né, então tem medo de vender, então essas são as principais dificuldades encontradas por eles. E você desenvolveu um treinamento que promete triplicar o faturamento da empresa, é isso mesmo? Como é que funciona? É isso mesmo. Eu criei uma metodologia, né, onde ela é dividida em 3 etapas. Primeiro a gente trabalha a pessoa atrás do negócio, né, que é onde a gente trabalha a gestão das pessoas, porque eu acredito muito que atrás de um negócio existe uma pessoa. Então, se você não consegue vender, não consegue cliente, com certeza você tem questões ali que você precisa observar, identificar, crenças sabotadores, relações familiares, né, que a gente também trabalha através da constelação. Então a gente desenvolve aquele ser humano que está ali por trás do negócio, por trás da empresa, para que ele consiga destravar tudo isso, consiga delegar, consiga vender, né, consiga clientes novos. Às vezes a pessoa não vende porque tem medo de vender, acha que se insistir vai estar sendo chato, né, aquelas crenças mesmo que a gente vem ali desde a infância. Então a gente trabalha a pessoa por trás do negócio e depois a gente entra na parte de produtividade, organização do tempo, porque principalmente quem empreende acha que vai fazer seu próprio horário e quando você vê a pessoa está fazendo um monte de coisa, mas não está fazendo o que deveria para o negócio dela crescer, para a empresa crescer. E por fim a gente trabalha as vendas, o networking, a parceria, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, vou começar a empreender, criei um Instagram e vai chover cliente para mim. E não é assim, a gente tem que aprender a mudar a mentalidade e ir atrás do cliente. Porque no início a gente até recebe indicação, mas o empreendedor, para ele ter uma recorrência, ele precisa criar o hábito de fazer com que novos clientes cheguem a ele ou que ele possa vender para os clientes que ele já tem. E que dicas você poderia deixar para quem está querendo abrir um negócio, mas está ainda sem coragem? Olha, para quem quer abrir um negócio, a dica que eu dou é que primeiro você identifique o que você gosta de fazer, né? Porque é muito importante a gente trabalhar com o que a gente gosta, porque fica mais fácil, né? E assim, identifique também quem vai ser o seu público, para quem você vai vender, né? E tenha contato com as pessoas, tenha contato com o público, coloque ali a carinha na rua, né? Para que as pessoas te conheçam, não fica só contando com rede social, faça parcerias, né? Procure outras empresas, outras pessoas que trabalhem com o mesmo público que você, e aí vocês podem trocar parcerias, fazer movimentos em que um tenha contato com o cliente do outro. Então você pode fazer isso através de eventos, através de troca de vouchers e serviços. Então tem infinitas possibilidades, né? Mas não fica só em casa achando que o cliente vai bater na sua porta. Isso tudo a gente aprende no seu treinamento? Sim, no meu treinamento ele acontece de forma online, né? E ele tem no formato individual e em grupo. Então você aprende tudo isso no treinamento e quando a empresa vai aumentando, né, às vezes a gente estende isso também aos funcionários para fazer os treinamentos de vendas, para que eles possam vender mais. É para qualquer tipo de empreendedor? Qualquer tipo de empreendedor. Eu trabalho com todos os tipos. Inclusive, isso é uma coisa que eu ouço muito dos meus alunos nos treinamentos. Caramba, você dá dica para todos os tipos, né? Então, é algo que conforme eu fui atendendo, eu fui tendo essa experiência. Então, hoje, eu atendo não só quem está começando, mas quem também já está com a empresa aí de médio porte, né? Algumas empresas um pouquinho maiores, que já tem uma equipe de vendas e com isso a gente vai cada vez mais, né, ampliando o conhecimento. Quanto tempo leva esse treinamento? As mentorias duram em média de 3 a 4 meses de duração. E como é que as pessoas podem te procurar, então? As pessoas podem me procurar através do Geração da Prosperidade, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá certo. E que tipos de bloqueios você tem percebido durante seus treinamentos que você consegue aí liberar dos empreendedores?
Olha, eles têm muitos bloqueios de venda, né? Não conseguem vender por medo, por crenças, bloqueios de dinheiro, né? E tudo isso tem relação com o que a gente aprende na nossa infância, né? Porque todos os nossos bloqueios são formados de 0 a 7 anos. Então, é nessa fase que formam as nossas crenças, os nossos sabotadores, porque a gente ouve muito falar de sabotador, mas a gente não sabe que eles têm nome, né? Existem 10 sabotadores e eles têm uma relação com essas crenças, com o que a gente ouviu dos nossos pais, né? Dos professores, o que a gente foi aprendendo na infância que formou essa nossa bagagem, né? E dentro das nossas relações familiares, a gente tem uma coisa chamada pertencimento. Então, às vezes, eu não consigo ter prosperidade financeira porque eu quero ficar pertencendo àquele lugar que já é confortável, e tudo isso é inconsciente. Então, quando a pessoa consegue perceber que ela não vende porque ela, às vezes, não se permite ter prosperidade, não se permite ter dinheiro, né, ela consegue destravar tudo isso. Quer ver um exemplo muito bom disso? Um jogador de futebol, quando ele começa a prosperar, qual é a primeira coisa que ele faz? Principalmente se ele vai morar fora, né? Ele compra uma casa para os pais, para tirar os pais que às vezes moravam na comunidade. Por quê? Porque isso é pertencimento. Ele não consegue se sentir confortável de estar ganhando bem, de estar ganhando em outra moeda, morar numa mansão e os pais ficarem ali. Só que essa não é a realidade dos pais deles. Então, o que acontece? Muitas vezes eles não se adaptam, né? E às vezes, quantos jogadores de futebol a gente já viu a história de outras pessoas também que depois gastaram todo o dinheiro e ficaram sem nada. Isso às vezes é por uma questão de pertencimento, porque meus pais não tiveram, eu não posso ter. Então a gente acaba gastando dinheiro, a gente não sabe lidar com ele. E isso no empreendedorismo acontece muito. A pessoa tá para alavancar o negócio, ela se sabota para ficar no mesmo lugar. Ela às vezes tem essas crenças de venda, de dinheiro. Vender é chato, vendedor é chato, né? Aquelas crenças de autônomo não tem renda fixa. Quem já vem com esse pensamento, como que eu vou ter uma recorrência de faturamento na minha empresa porque eu sou autônomo? Então tudo isso a gente precisa desbloquear, né? Questão do tempo. Eu não tenho tempo. Não, você não definiu suas prioridades, porque o dia tem 24 horas. Por que algumas pessoas conseguem e outras não, né? Então é o que eu falo muito para eles. Se você conhece alguém que já conseguiu o que você deseja, então você também pode conseguir. É só você destravar isso, identificar. E a primeira coisa que a gente faz na mentoria é gerar essa consciência. Porque ver é ser livre, né? Então você tem a consciência, você já identifica o que está te travando e você consegue seguir. E é engraçado que os meus alunos, eles falam muito isso. Às vezes a gente nem chegou na parte de vendas, né? Ontem mesmo na minha turma, um rapaz chegou e falou assim: eu cheguei em 5 dígitos pela primeira vez, né? E a gente nem entrou na parte de vendas da mentoria. Então, só da gente destravar a pessoa, várias coisas já vão acontecendo. Porque muitas pessoas fizeram cursos excelentes, têm formações, né? Mas não adianta eu fazer o melhor curso de vendas, o melhor curso de marketing, se eu não trabalhar essa pessoa que está ali por trás. Depois que a gente começa a trabalhar isso, a vida dela vai fluindo, né? E tudo acontece. Muito bom receber esses feedbacks, né? Sim, muito bom. É o que eu mais recebo. As pessoas têm muito medo, né? Porque elas ficam no medo da falta. Então, até para eu investir numa mentoria, eu às vezes tenho medo de investir porque eu acho que eu não vou conseguir pagar. Porque a gente sempre fica focado no que falta, né? Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Então, tudo isso é medo. E se a gente fica vibrando no medo, a gente fica numa escassez, né? Uma escassez de tudo, principalmente financeira. E quando elas conseguem, né? Eu tenho alunas da mentoria que com 1 mês de mentoria já recuperaram todo o investimento que fizeram, né? Olha que legal. E aí tudo vai fluindo, né? Então é muito legal você ver assim as pessoas poderem ter esse resultado, sabe? Você olhar para elas e ver a transformação que é na vida delas, porque isso impacta na sua vida de um modo geral, né? O jeito que eu faço uma coisa é o jeito que eu faço todas. Então, se você melhora o pessoal, você melhora o profissional, você melhora o seu relacionamento, seu casamento e tudo, né? Sua relação com seus filhos. Tá certo. Deixa seu contato de novo.
Bom, para quem quiser me encontrar ou saber mais sobre a mentoria, é no @Geração da Prosperidade no Instagram ou no YouTube /Geração da Prosperidade. Obrigada, Beatriz, pela sua participação aqui com a gente. Ai, muito obrigada a você pelo convite, foi um prazer enorme. E o Panorama RTN fica por aqui. Siga a gente no Instagram, panorama.rtn. Siga também o canal RTN TV para conhecer toda a programação e as novidades. E não se esqueça, o Panorama RTN agora é às terças, às 8 da noite. E eu espero você semana que vem. Até lá, tchau, tchau.